Amigas e amigos, é interessante observar que a direita recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, de limitar os sequestros da Operação Lava Jato. Essa história da condução coercitiva recebeu com indiferença e com ressalvas, porque a Operação Lava Jato é a vaca sagrada deles, é o centro de tudo isso, é daí que eles vão tirar a sua tática de condução política do golpe, portanto eles precisam tratar disso com cuidado. Tem um editorial do jornal O Globo, e o Grupo Globo é o grande guarda-chuva que protege a Operação Lava Jato, é o criador da Operação Lava Jato. Nada acontece na Operação Lava Jato sem passar pela orientação política e ideológica do Grupo Globo, e esse editorial, portanto, diz tudo. Lá pelas tantas diz o seguinte: quem se preocupa com o enfrentamento da corrupção nos elevados escalões da política e da esfera dos negócios não pode se enganar. O Supremo confirma sua divisão em torno desse tema, mesmo que muitos argumentos sejam embalados na louvável defesa dos direitos humanos e das liberdades constitucionais. Ninguém discorda disso, mas a questão velada é outra. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que tem lá a divisão, sim, no Supremo Tribunal Federal, os juízes, os ministros do Grupo Globo, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, e tem os outros que tentam seguir os rituais, né, tradicionais, institucionais do Poder Judiciário. Aqueles estão protegendo corruptos. Olha como que é a lógica da coisa aí que eu tenho falado aqui. Essa visão binária, simplista, para incautos engolir. Quer dizer, tem a corrupção e tem os que combatem a corrupção, quando, na verdade, tem os corruptos dizendo que estão combatendo a corrupção. Ninguém mais neste país tem a cara da corrupção do que o Grupo Globo. É só olhar, eu tenho falado disso aqui, tem feito aí pesquisas, artigos, né, mostrando que é o Grupo Globo, mais de 100 empresas, uma dentro da outra, né, ninguém sabe onde acaba uma, onde começa a outra, para a sonegação de imposto, né, evasão de divisas, enfim, toda a sujeira, toda a lama. Né, ninguém expressa mais essa lama do que o Grupo Globo. E, consequentemente, olha o que é a politicagem, a manipulação política ideológica. Tem a divisão, aqueles lá estão combatendo os corruptos, né, a turma lá da Operação Lava Jato, o Tribunal Lava Jato, né, inclusive no STF, e tem os outros que estão defendendo corruptos. Essa visão aí, o bem contra o mal, a lógica, essa primarização da lógica bíblica, né, do gente que caiu do céu, a classe política, os políticos, etc., prossegue aqui. Ao menos foi um alento, né, a vitória difícil também por um voto da manutenção da prisão do ex-presidente Lula. Olha aí. Né, prossegue, o julgamento das ações coercitivas partiu de ação impetrada pelo PT, evidente resposta ao fato de Lula ter sido levado a depor desta forma, e a OAB, entidade dos advogados, onde atuam profissionais simpatizantes de todas as cores políticos partidárias. Olha aí, políticos partidários, a classe política, tal, e o Santos, da Operação Lava Jato, né, o PT, que evidentemente reagiu aquele sequestro do ex-presidente Lula, né, tal qual a prisão dele. Isso é uma mancha na história da humanidade, uma atitude covarde, torpe, né, vil, né, de gente da pior espécie, do pior extrato moral que a humanidade possa ter produzido na história. O fascismo, né, a lógica do fascismo, né, é o substrato, né, de todo um processo aí que a gente sabe que cria esse tipo de gente, né, esses fascistas desprovidos de sentido civilizado, de sentido da civilização, né, que não se insere no processo civilizatório. Né, fica aí esse tipo de gente com essas práticas. Isso é uma mancha na história da humanidade, o sequestro e a prisão do ex-presidente Lula. Fica aqui o registro da indignação. Prossegue ainda o editorial. Há ainda no Congresso alguns projetos que visam a tolher investigações. Veja como eles estão vigiando a Operação Lava Jato, protegendo a Operação Lava Jato, que visam tolher investigações de casos de corrupção. Né, serve de alvo, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada. Olha aí, ó, a tal da CPI que eu comentei aqui, que começa a se falar na CPI para investigar a corrupção da indústria da delação premiada. Os parlamentares foram eleitos, eles têm autoridade do voto para fazer isso, ao contrário desse tipo de gente aqui, desses fascistas, desses rebotalhos, esses restolhos da história da humanidade. Né? Aí diz ainda que foi desidratado um projeto, né, também tramitou no Senado um projeto contra o abuso de autoridade, mas para criminalizar a atuação de juízes, promotores e policiais. Não é criminalizar, é fazer cumprir a lei. Olha como eles distorcem, manipulam. Então, criminalizar, quem está criminalizando? Eles estão criminalizando as coisas, né, com os métodos deles de corrupção, de sequestro, de fascismo, etc. O projeto seria para coibir esse tipo de coisa, pôr freios nessa gente.
Né? Se a gente não pode avançar para cima da sociedade, para cima do Estado, para cima da civilidade, da democracia e etc, etc, conter esse tipo de gente. Agora, é o poder, né, que eles têm para enfrentar aí, né, a civilidade, a democracia. Né, foi desidratado, mas nada impede que algo semelhante volte a ser tentado. Ameaças, portanto, podem ser convertidas em ações. Quer dizer, aí, ó, protegendo a Lava Jato. Quando se tem um projeto desse para conter o fascismo, né, a reação deles é essa. Isso é um sinal, né, para a gente ficar atento. Eu sempre digo aqui que nós não estamos lidando com amadores. Isso aqui é golpista profissional, fascista profissional, com larga experiência na história. Né? É assim que as coisas... Tem aí um caso... Veja como eles protegem a história. A mídia, né, de uma maneira geral, não toca nesses assuntos. Esse problema aí, por exemplo, do Moro, né, dar essa canetada, né, e proibir o Estado de agir, de apurar a corrupção, pegando lá as tais das delações premiadas. Né, eles trataram isso, né, varrendo a corrupção, criando blindagem da corrupção. Isso é gravíssimo do ponto de vista, né, daí da democracia, do Estado, dos interesses do Estado, da nação e tudo mais. Agora a mídia, pelo contrário, né, sai em socorro, aí, como aconteceu agora com esse editorial aí do jornal o Globo. Né? Agora tem uma matéria aí do Congresso em Foco, que é uma matéria da Amanda Aldi, que o título diz o seguinte: Moro abriu mão de processo que investiga empresa controlada por familiar. Aí diz aqui, esquema de corrupção nos contratos de pedágio no Paraná durante a gestão do governador Beto Richa. Ele alegou excesso de trabalho e que o caso, ele, Moro, né, que o caso não tem relação direta com a Petrobras, cujo esquema de corrupção é o objeto central das investigações do Petrolão. O Deltan Dallagnol tem um vídeo agora, quem for lá agora no perfil dele no Facebook, dizendo que a Lava Jato já não é mais Petrobras, já avançou para outras coisas, que, né, já, a questão da Petrobras já é uma coisa passada. Né? Agora, como é que é? É ou não é? Veja como eles são malandros, mentirosos, a gente pega eles na mentira facilmente. Aqui o Sérgio Moro está alegando que não tem ligação com a Petrobras. E o Deltan Dallagnol dizendo que a Operação Lava Jato já foi, não se limita mais só à Operação Lava Jato, a Petrobras. Quem está mentindo aí nessa história? Ou os dois estão mentindo, que é o mais provável. Né? Prossegue ela ainda, mas não citou que tem relação de parentesco com o presidente do Conselho Administrativo do Grupo Triunfo, a principal empresa investigada por suspeita de fraudes nos contratos de pedágio. A esposa de Moro, Rosângela Wolff Moro, ela está sempre presente na rua, né? A Rô, deve ser a Rô e o Mo, né? Ela deve tratar ele assim de Mo, né? O Mo e a Rô. Ah, beleza, né? Que beleza, como diria aquele locutor esportivo. A Rô é prima em segundo grau de Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que ocupa o posto mais alto da Triunfo. O Conselho está acima dos direitos executivos e é responsável por decidir questões estratégicas do grupo, que controla a Econorte, concessionária de pedágio do Paraná, alvo de investigação, e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, entre outros empreendimentos. A relação de parentesco foi levantada pelo professor Ricardo Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, já falei dele aqui, que pesquisa a genealogia da elite paranaense para detectar conexões. Ele conta que Rosângela e Luiz Fernando têm os mesmos bisavôs, Bernardo Wolff e Silvana do Amaral Wolff. Além disso, Rosângela e Luiz Fernando são primos distantes de Beto Richa e Rafael Greca de Macedo, atual prefeito de Curitiba, todos descendentes de Manuel Ribeiro de Macedo, um potentado do início do século XIX. Moro não é impedido de julgar o caso, pois o Código de Processo Penal proíbe apenas a atuação de magistrados em casos com partes que têm até 3 graus de parentesco de si ou do cônjuge. É o que eu falo sempre aqui. A Operação Lava Jato é uma operação de ocultação de corrupção e de promoção da corrupção. Não é papel da Operação Lava Jato investigar a corrupção, é papel fazer politicagem. Esse é o papel, a função precípua da Operação Lava Jato é atender os interesses do Grupo Globo, né? Da direita, dos golpistas e tudo mais. Tem aí um editorial do Estadão também, que toca num assunto importante nesta linha que eu estou dizendo aqui. É que eu venho falando aqui da questão da unidade, da tática eleitoral e tudo mais, da necessidade de se enfrentar o golpe, que diz que lá pelas tantas, né, o ex-presidente Lula diz que se for eleito, vejam como é um massacre em cima da ideia Lula, né, do chamado lulopetismo. O ex-presidente diz que se for eleito o Brasil vai ser feliz de novo. O refrão da campanha é:
chama que o homem dá jeito. É um desrespeito ao eleitor imaginar que ele irá esquecer de tudo que o PT fez quando esteve no poder central. Aí cita todos os casos de corrupção, todas as apropriação da máquina pública, toda a crise moral, social e econômica produzida pelo lulopetismo, esse massacre que eles fazem, isso aí, né, o corrupto combatendo a corrupção, né? Agora é isso. É um desrespeito ao eleitor. O eleitor põe o Lula lá em cima, as pesquisas atestam isso, a ideia Lula está presente. Sai aí na rua e pergunta para qualquer pessoa o que eles acham da soberania, da democracia, do desenvolvimento, do progresso social e tudo mais. Pergunta para qualquer cidadão, faça uma pesquisa assim para ver se o eleitor está sendo desrespeitado pela ideia Lula, pelo que o Lula defende. Olha, eu estou citando essas coisas para a gente ter a dimensão da vigarice, né? Aí prossegue ainda, mas é igualmente um desrespeito ao eleitor pretender que ele vote baseado em ilusões, enganado pela demagogia e pelo populismo. O tratamento que o PT dispensa ao eleitor confirma mais uma vez sua natureza antidemocrática. Olha até onde vai a coisa aí, o populismo de direita, o populismo aí da corrupção, desse mundo da corrupção. Isso é populismo, enganando o povo. Eles estão enganando o povo com esse tipo de diagnóstico. Isso é antidemocrático, dizer para o povo, olha, tem uma ideia, tem democracia, soberania, desenvolvimento, etc. Isso é antidemocrático, é enganar o povo. Olha, vejam bem o sinal trocado da coisa, da luta política, né? Aí termina dizendo que os desafios do país são enormes e cabe ao eleitor definir como deseja enfrentá-los, né, para que ele possa exercer conscientemente esse direito, que é também um dever. É imprescindível conhecer as propostas de cada candidato. Quer dizer, os candidatos que se apresentam aí, isso é um gancho que eles fizeram aqui para dizer o seguinte, que até agora o único partido que esboçou seus planos futuros foi o MDB, né, no anúncio da candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles. Pelo que se tem visto, há quem pense que não é preciso apresentar proposta. O PT tem propostas claríssimas, o PCdoB claríssimas também, né? A esquerda, de uma maneira geral, tem ideias claríssimas. Essa questão que eu tenho falado aqui, a unidade programática, né, ela existe concretamente no campo progressista. O que tem aí são diferenças na tática eleitoral, né, que naturalmente as coisas também vão se ajustando. A gente tem visto sinais nesse sentido, né? É a questão, quem tem programa? Quais são os programas efetivos, reais, para enfrentar os problemas do Brasil, se não os partidos de esquerda? Os partidos de direita têm quais programas? Os programas dos partidos da direita é isso aí, Lava Jato, Globo, Grupo Globo, mídia, né, golpe, essas coisas que a gente vê aí, privataria, reforma da Previdência, emenda constitucional 95, né, assalto ao Estado, ao orçamento, etc. Esse é o programa da direita. Os programas, portanto, estão claros, bem definidos, são dois veios, né? Eu estou aqui insistindo muito nessa questão da gente olhar para a Operação Lava Jato, porque é um espectro, a rataria pretoriana midiática, né, a atuação lá dos boquirrotos, né, a atuação política, eles têm atuado muito nesse sentido. O Deltan Dallagnol no Facebook está anunciando que toda sexta-feira ele vai fazer um comentário político. Olha aí, olha até onde vai, né, se utilizando, né, da posição dele para fazer politicagem, né? E aí eu tive o desprazer, quem tiver aí disposto a tomar um purgante, é só ouvir a fala dele, uma fala horrível, né? Lê mal, não articula os raciocínios, né? Fica lá, é o tal do que né? Né? Fica lendo ali a coisa, aquela história que eu sempre falo, a gente ouve, eles dá vontade de dar um tapa nas costas, fala aí meu filho, desembucha, que a coisa tá muito enrolada, vamos lá, para de as tantas ele começa a falar na terceira pessoa, quem é Deltan? Ele usa esse recurso também, quem é o Deltan? O Deltan, não sei o que, do Deltan, o Deltan, então o Deltan, vá se fundamentar, sabe? Vai ter um pouco mais de decência, inclusive ao se dirigir às pessoas. Está muito mal lá a sua postura, né? O quer, né? Não dá nem para saber o que você quer com esse quer. Fala direito aí, inclusive para a gente entender melhor exatamente do que se trata. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.